alunos e alunas, professor Fernando com mais um conteúdo de matemática para vocês. E hoje nós vamos iniciar equação do primeiro grau. Uma matéria muito simples, muito bem didática, mas se você não tiver os recursos ali, as ferramentas para poder aplicar nos cálculos, você não consegue ter o desenvolvimento na equação, beleza? Então vamos iniciar esse conteúdo. Meu nome é Fernando Vargas, para aqueles que não me conhecem, podem me procurar no Instagram ou no LinkedIn. Vamos lá. Pessoal, equação do primeiro grau. O que acontece? Vocês vão ver uma equação no qual eu tenho uma incógnita. Essa incógnita normalmente ela pode ser dada por uma letra x, y, a, b, z. E o objetivo da equação de primeiro grau é encontrar esta incógnita. Então, o que é o fundamento da equação de primeiro grau? Acompanha comigo aqui, ó. Vou pegar a caneta. Aqui, ó. Equação do primeiro grau, no qual nós temos ax mais b é igual a zero e a ele tem que ser diferente de zero. Quem que é meu a? Ele acompanha o x, no caso aqui é 1, né? Quando não tem nada aqui é como se fosse 1 vezes x igual a x. Quem que é meu b? É o meu número. E essa somatória aqui é igual a zero. Porém, o meu a ele é diferente de zero. Então, por que isso aqui nós chamamos de equação do primeiro grau? Porque todos aqui estão elevados ao expoente 1. Se tivesse um expoente 2 aqui nesse x, seria a equação do segundo grau. Se tivesse um expoente 3 nesse x, seria a equação de terceiro grau. E assim sucessivamente. Então, na equação do primeiro grau, o nosso objetivo na equação do primeiro grau é nós identificarmos a variável x, perfeito? Ou podemos chamá-la também de incógnita. E na equação do primeiro grau, nós temos aqui, por exemplo, essa somatória, que é o primeiro termo. E após a igualdade, nós temos o segundo termo. Perfeito? Agora, reparem comigo aqui. Por que é uma equação? Uma equação nada mais é do que como se fosse uma igualdade. Reparem que nós temos aqui uma igualdade. A igualdade, ela funciona como uma balança. Ou seja, essa balança aqui, tanto do primeiro termo como do segundo termo, elas têm que estar equilibradas. Perfeito? Então, por exemplo, aqui, ó, imaginamos aqui nessa equação do primeiro grau, nós temos x mais 3 igual a 5. Que número eu, somando com 3, me daria a igualdade 5? Pô, professor, o número que eu somando com 3 me daria a igualdade 5 seria o 2. Então, meu x é igual a 2. Podemos dizer também, então, que a solução dessa igualdade, dessa equação, seria 2 como raiz da equação. A solução ou conjunto solução, nós chamamos ele de 2, que foi o número identificado aqui. Bom, professor, então como que isso seria uma igualdade, como você está me dizendo? Simplesmente isso. Se nós substituirmos aqui, ó, x mais 3 igual a 5, você está me dizendo que o x é 2, certo? Vou colocar ele aqui de outra cor. Então, 2 mais 3 igual a 5, este resultado aqui seria o quê? Seria 5 igual a 5. Então, nós temos uma igualdade, nós temos a balança equilibrada. Então, toda vez quando você for fazer uma equação de primeiro grau
identificou a incógnita X, Y, B, A, Z, C, qualquer outra letra, mas desidentificou a incógnita, a variável que a questão pergunta, está na dúvida se é realmente ela a resposta ou não, substitua na equação, verifica as balanças, verifica as igualdades das balanças, e aí você vai ver se ela realmente é o seu conjunto solução, perfeito? Então vamos lá para mais um exemplo e mais um cálculo de equação do primeiro grau. Aqui, vamos lá. Nós temos agora 5x menos 2 sobre 8 igual a x mais 8. X mais 1. Pô, professor, agora começou a complicar, professor. Brincadeira, o trem tá ficando legal, só começou a complicar. Não tem nada complicado disso aqui, ó. Como que a gente resolve isso? Aqui é nada mais nada menos do que nós fazermos o mínimo múltiplo comum, perfeito? Então, por exemplo, imagine isso aqui que eu tenho um aqui e um aqui. Toda vez quando ele não aparece é como se eu tivesse um aqui, porque x dividido por 1 é 1 e 1 dividido por 1 é 1, perfeito? Porém, aqui é 8. Então, meu denominador aqui, tanto para esse termo, tanto para esse outro termo, é 8. Então, vamos colocar aqui, ó, mínimo múltiplo comum aqui é 8, perfeito? Igual 8. E aqui nós vamos fazer o que nós aprendemos lá no MMC, no mínimo múltiplo comum, e nos outros exercícios e exemplos anteriores. Se você não viu essa parte, eu te convido a você ir revendo os vídeos, vai olhar lá as matérias de mínimo múltiplo comum, que a gente tem explicando isso bem detalhadamente. Eu não vou aqui explorar de novo não, vou só fazer os cálculos, perfeito? Então vamos lá. Que é muito simples, né? 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 5x, aqui vai repetir tudo, né? Vai ficar 5x menos 2. Beleza? Agora aqui já é um pouco diferente, né? 8 dividido por 1, 8. 8 vezes x, 8x. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 1, 8. Perfeito? Agora reparem aqui que eu tenho denominadores iguais, que é o 8. Então o que eu posso fazer nessa situação? Cancelo eles. E vou trabalhar somente com o numerador. Então a minha equação ficará dessa forma. Ficará 5x menos 2 igual a 8x mais 8. Perfeito? E agora como que a gente resolve essa equação? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e vou escrever de novo, que eu vou explicar de uma maneira matemática para vocês. 5x menos 2 igual a 8x mais 8. A nossa vida toda nós aprendemos a equação de primeiro grau, que para nós podermos calcular e encontrar a incógnita, nós temos que colocar incógnita com incógnita, números com números, perfeito? Então nós aprendemos também que quando vai para a igualdade do outro lado, se o número ele é positivo, quando vai para o outro lado ele é negativo. Se um número ele é negativo, ele retorna para cá como positivo. Nós aprendemos isso a vida toda. Vai para lá positivo, vai para lá negativo, ou vice-versa. Só que matematicamente o que acontece? Vou pegar uma caneta aqui, ó. Como eu disse, a equação de primeiro grau, isso aqui é uma equação e é uma igualdade de balanças, nós temos que fazer com que a balança ela não perca o seu peso. Ela não tende a cair tanto para o primeiro termo como para o segundo termo. Então, para poder fazer essa igualdade, ficar essa balança equilibrada, o que a gente faz? Por exemplo, vamos pegar esse 5x aqui como exemplo. Este 5x aqui, ele está positivo, então eu vou colocar a balança nele equilibrada na minha equação. O que eu faço? É como se eu tivesse aqui 5 menos x, esse aqui é positivo, e é como que esse aqui, como eu repito este cara numa igualdade no primeiro termo, eu tenho que repetir na igualdade do segundo termo, então vai ser 5x também aqui. Então, reparando que eu estou fazendo o equilíbrio nas balanças entre um termo e outro termo. A balança ela tem que ficar equilibrada, beleza? Então, olha aqui comigo.
Só que aqui acontece uma coisa muito interessante. Reparem que eu tenho 5x mais 5x menos 5x. Este resultado aqui é igual a zero, correto? Então, esse cara aqui é cancelado, esse cara aqui é cancelado. Então, a minha equação, ela fica menos 2 igual a 8x mais 8 menos 5x. Beleza? Pô, professor, eu já estou entendendo o que você está querendo dizer. Então, quando isso é aquele negócio de passa para lá, passa para cá, acontece exatamente isso? Perfeitamente. Então, nós fizemos aqui o equilíbrio da equidade dos cálculos. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar isoladamente o numerador, perfeito? Então, vamos pegar esse cara aqui como referência, ó. O 8. O 8 aqui, ele é positivo, então vou colocar ele aqui como negativo em uma igualdade, após a igualdade, no segundo termo. E no primeiro termo, ele vai para cá. Perfeito? Reparem comigo aqui. Se eu tenho 8 positivo com 8 negativo, que é igual a cancela. Então, a minha equação vai ficar como? Vai ficar menos 8 menos 2 igual a 8x menos 5x. Entende? Então é isso que acontece na equação. Ah, passa para lá positivo, passa para lá negativo. É exatamente isso que a gente aprendeu na nossa vida? É. Mas matematicamente falando, é como se você tivesse um equilíbrio nas duas variáveis, tanto do primeiro termo como do segundo termo, para que essas duas variáveis, para a balança se manter equilibrada. Então é isso que acontece matematicamente falando. Agora aqui é fácil, agora que a gente faz os cálculos. Como seria esse cálculo? Eu vou continuar aqui para cima. Ó. Ficaria menos 8 menos 2 vai ficar menos 10 igual a 8x menos 5x. Isso aqui vai ficar igual a 3x. Perfeito? Ah, nesse caso aqui, professor, isso aqui que está multiplicando passa para cá dividindo, não é? Exatamente. Só que aqui também, matematicamente falando, o que acontece nessa situação? Aqui no caso acontece o inverso de x. O que seria isso, professor? Não estou entendendo. É como se fosse a seguinte forma, seria 1 sobre 3, aqui eu tenho sobre 1, aqui eu faço 1 sobre 3, e aqui eu tenho 1. Então, olhe para você ver, repare comigo. Este cara aqui, cancelo com este. Aqui vai ficar x vezes 1x, e x dividido por 1. Então, vai ficar x, sozinho, perfeito? Agora, 1 vezes, aqui é como se fosse multiplicando. 1 vezes menos 10, 3 vezes 1, 3. Perdão, não, aqui é o contrário, é isso mesmo, né? Isso mesmo, 3 vezes 1, 3. Então, isto aqui vai acontecer da seguinte forma. Vai ser menos 10 sobre 3 igual a x. Só que é menos 10 não, né? É a fração aqui de menos 10 sobre 3. Perfeito? Então, o meu conjunto solução, a resposta dele vai ser qual? Vai ser o meu conjunto solução ele será menos 10 sobre 3 é a resposta dessa equação. Então, se eu substituir esse cara aqui no meu valor de x, eu vou encontrar uma igualdade, uma equação equilibrada. Perfeito? Então, vamos lá. Continuando. Agora, nós vamos fazer esse cara aqui, ó. Vamos lá. 5x mais 2, menos 2 mais 2 é igual a x menos 1, porém aqui eu tenho
O denominador 8, aqui o denominador 3. Neste caso aqui, como que a gente resolve essa equação? Aqui é o mínimo múltiplo comum. Eu vou fazer direto aqui, galera, mas se você pegar o mínimo múltiplo comum de 8 e 3, vai dar 24, perfeito? Então vai ser 24. E aqui depois dessa igualdade, 24. Então vamos lá. 24 dividido por 8. Puxar aqui. E aqui. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 5, 15. Então vai ser 15x. 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. 24 dividido por 1, lembrando que quando não tem nada aqui é como se tivesse 1. 24 dividido por 1, 24. 24 vezes 2 vai dar 40. Perfeito? 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes x vai dar 8x. 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes menos 1 vai dar menos 8. Como eu tenho o denominador comum aqui, eu cancelo os dois. Dessa forma, minha equação vai ficar 15x menos 6 mais 48 igual a 8x menos 8. Beleza? Agora aqui eu vou fazer direto, viu? Eu expliquei matematicamente nesse slide o que acontece. O passa para lá, o passa para cá, eu expliquei matematicamente. Agora eu vou usar o passa para lá e o passa para cá para a gente poder ganhar agilidade. Mas você entende que não é passa para lá e passa para cá. Acontece isso matematicamente. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. 15x. Esse 8 aqui é positivo, ele vai passar para cá, negativo. Então vai ser menos 8x. Igual a menos 8. Esse 8 meu aqui tá parecendo um 6, né? Menos 8. Este 6 aqui, ele passa para lá positivo, mais 6. E esse 48 aqui, ele passa para lá negativo, menos 48. O resultado dessa equação aqui vai ser o quê? Vai ser 15x menos 8x, vai ser x. Igual a esta equação aqui, menos 8 mais 6 menos 48, vai ser igual a menos 50. Então, o meu x aqui será 50 sobre 7, né? Menos 50 sobre 7. O conjunto solução, então, é nada mais, nada menos do que 50 sobre 7. Perfeito? Isso aqui é o resultado dessa equação, o resultado do conjunto de solução é este. Agora, para a gente ir para esse cara aqui, vamos fazer ele. 3x menos 6 sobre 5 menos x 1 sobre 3 igual a 2, menos 2x mais 2 sobre 5. Pô, professor, já complicou, não tem nada complicado. Lembrando, não tem nada aqui, é como se tivesse dividido por 1. Fazer o mínimo múltiplo comum de 5, 3, 1 e 5, este mínimo múltiplo comum será qual? Vou fazer direto aqui, viu, galera? Mas se você quiser fazer, pode fazer aí, treinando se tem dificuldade. Mas eu vou fazer direto aqui, ó. Perfeito? 15, vou até dificuldade. Beleza? Então, vamos lá, vamos trabalhar esse carinha aqui. Eu vou fazer aqui bem didaticamente esse aqui, ó. Não, vamos lá, vou fazer aqui, ó. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 3x vai dar 9x.
15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes menos 6 vai dar menos 18. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes menos x vai dar menos 5. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Deixa eu pôr essa igualdade mais para lá. Beleza? Continuando. 15 dividido por 1 vai dar 15. 15 vezes 2 vai dar 30. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes menos 2x vai dar menos 6x. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Não é isso? É isso mesmo. Então, continuando, né, as equações. Denominadores aqui iguais. Cancelo. Minha equação continua menos 18 menos 6 menos 5 igual a menos x mais 6. Pessoal, aqui é só uma observação. Só corrigir aqui, ó. Agora que eu tô vendo, isso aqui vai ser menos. Por que menos, professor? Porque é o seguinte aqui, ó. Reparem que aqui está entre parênteses. Esse menos aqui, ele multiplica. Menos, aqui por exemplo, menos 1 vezes 2x vai dar menos 2x. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Então, na hora quando eu fizer aqui 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Então, me perdoa aqui, vou corrigir aqui, está corrigido, beleza? Tome muito cuidado aqui, às vezes quando você tiver essas dúvidas, para não errar em jogo de sinal, coloca o parênteses, ok? Então, continuando, vamos lá, vamos desenvolver essa galera aqui, essa coisinha. E vai ser o seguinte, vou colocar tudo direto aqui, né? 9x. Esse 9 meu tá parecendo 1. Melhor aí. 9, melhorou, né? 9x menos 5x. Esse cara aqui é negativo, passa para cá positivo. 6x igual. Esse cara aqui é negativo, passa para lá positivo. 18. Esse cara aqui é negativo, passa para lá positivo. 5. E aqui menos 6. Ficou exprimido aqui, não ficou? Pô, professor, ficou, né? Então vamos embora. Vamos fazer essa carinha aqui. Já vai para cá. 9x menos 5x vai dar o quê? Vai dar 4x. 4x mais 6x vai dar 10x. 30 mais 18 mais 5 menos 6. Isto aqui vai dar 37. Então, se aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. Mas não é passa para cá. A gente aprendeu que acontece o inverso da multiplicação aqui nesse caso, beleza? Mas vamos lá, vamos fazer como a gente aprendeu a vida toda. Se aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. Então vai ser x igual a 37 sobre 10. Então eu conjunto solução será 7 sobre 10. Perfeito?
Galera, casos especiais. Agora uma coisa muito interessante, esses casos especiais. Muda a câmera. Mudou. Agora aqui é o seguinte, vai ter alguns casos especiais que, quando nós resolvemos a equação, ela poderá dar um conjunto vazio dependendo da incógnita e dependendo como a gente chega nesse resultado. Presta muita atenção agora nesse exemplo para você ver o que acontece quando você identifica esse tipo de questão e esse tipo de equação. Perfeito? Então, vem comigo aqui. Casos especiais. Aqui, ó, vamos lá. Eu tenho a seguinte situação aqui, ó. Vamos lá. Pegar a caneta. Caneta de caneta preta. 3x menos 5 igual a 6x mais 20 sobre 2. Então vamos lá. Vamos fazer essa cara aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu posso resolver também dessa forma. Se esse cara aqui está dividindo, ele passa múltiplo. Então aqui vai ficar como se fosse 2 multiplica 3x menos 5 igual a 6x mais 20. Eu posso fazer também dessa forma. Professor, se eu tirasse o aqui também daria, mas eu estou fazendo dessa forma para você ver que existem outras maneiras também de você chegar no mesmo resultado. Eu faço distribuição, né? 2 aqui, 2 aqui. Esse cara aqui vai ficar como? 2 vezes 3x vai ser 2 vezes 5 vai dar menos 10. 6 mais 20. Então, reparem comigo. 6x. Esse cara aqui é positivo, passa para cá negativo. Menos 6x igual a 20. Esse 10 aqui, menos ele vai passar para lá, positivo. Mais 10. Então, aqui vai acontecer o seguinte. 6x menos 6x menos 6x, 6x menos 6x, esse é igual a 30 mais 20 mais 10, 20 mais 10 vai ser igual a 30. Pô, professor, que é isso, cara? Meu x sumiu. O que aconteceu, professor? Nesse caso aqui aconteceu uma contradição. E quando acontece uma contradição, o meu conjunto solução, ele é chamado como vazio. E ele é representado dessa forma, com as duas chaves, sem nada aberto, sem nada dentro, ou ele também pode ser representado dessa forma. Isso é o meu conjunto vazio. Perfeito? Agora, olha outro exemplo aqui, um outro caso especial. 10x menos 24 igual a 12 vezes, aí aqui, x menos 2, menos, isso aqui é 2x, gente. Aqui apagou. 2x. Beleza? Então, olha para você ver aqui. Vamos fazer, cara. 10x menos 24. Vamos fazer esse primeiro, nessa distributiva, né? De 2 multiplica esse, multiplica esse. Esse cara aqui não, né? Como vai ficar aqui? Vezes x. 12 vezes menos 2 vai dar menos 24. Menos x. Então aqui a gente já pode manejar, né, a equação. X, esse cara aqui é menos, vai para positivo. Esse cara aqui é positivo, passa para cá negativo. Então vai ser o que? Vai ser positivo, aqui vai ser menos 2, que é negativo, passa para cá positivo, mais 2 igual. Menos 24, passa para lá, positivo. 24 menos 24. Ih, professor, tô vendo que esse trem aqui vai dar aquele negócio, professor. Vamos fazer a conta então. 10x menos 12x, isso aqui vai ficar menos 2x mais 2x. 24 menos 24, professor, isso aqui vai dar 0.
Menos 2x mais 2x, isso aqui vai dar 0. Então, eu tenho igualdade 0 igual a 0. Quando nós temos a igualdade 0 igual a 0, o nosso conjunto solução, ele representa os reais. Perfeito? Esse símbolo aqui, ele representa os reais. Então, toda vez que a gente encontrar essas duas situações, ou de conjunto solução vazio, ou de conjunto dos reais, simplesmente significa que a nossa equação do primeiro grau, ela se determinou, ela se constituiu, ela foi sendo construída para essa elaboração. Perfeito? Pessoal, então, uma aula um pouco mais extensa, eu vou finalizar aqui esse conteúdo. Caso você tenha dúvida, eu te convido a você voltar o vídeo, rever o vídeo novamente. E se você ainda tem dificuldade nisso, eu te convido a adquirir os nossos produtos, ou então já está neles, acesse os anexos, pratique os exercícios, desenvolva as soluções antes de identificar a resposta no gabarito e treine, que você vai chegar bem rapidamente a desenvolver facilmente a equação do primeiro grau. Vou finalizar agora esse conteúdo por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!